Olá, depois de anos de discussão, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma tributária, com simplificação de impostos e mudanças como cobrança no local de destino das mercadorias e serviços. Deputados e deputadas criaram ainda um benefício mensal e uma poupança anual destinados a estudantes carentes do ensino médio, uma forma de impedir que esses alunos abandonem as salas de aula para trabalhar. Também foi aprovada uma pensão vitalícia para pessoas afetadas por microcefalia causada pelo Zika vírus. E deputados e senadores derrubaram diversos vetos presidenciais, entre eles o que cria um marco temporal para a demarcação de terras indígenas e o que prorroga a desoneração para empresas de 17 setores da economia. Vamos começar com o que está sendo considerado um marco histórico. A Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que altera a cobrança e a repartição de impostos entre governo federal, estados e municípios, a reforma tributária. A reforma substitui diversos tributos sobre o consumo por 2 impostos sobre valor agregado, parecido com o modelo adotado por mais de 100 países. Dessa forma, o IPI, o PIS e a COFINS, que são tributos federais, serão substituídos pelo CBS, que será gerido pelo governo federal. Já o ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS, que será gerido por estados e municípios. Além disso, os impostos serão cobrados nos locais de destino das mercadorias e serviços, e não mais no seu estado de origem. O IBS, que substituirá o ICMS e o ISS, será distribuído para estados e municípios a partir de decisões de um conselho federativo. Além de simplificar a cobrança de impostos, a proposta mantém tratamento diferenciado para alguns setores, como o automobilístico, até 2032. Partidos da oposição criticaram o texto e obstruíram a votação. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, a reforma aumenta a carga tributária. Mas o que eu estou sendo aqui é contra aumento de impostos, é contra benefícios setoriais, é contra utilizar-se de um argumento que é positivo, ou seja, descomplicar o sistema tributário manicomial brasileiro para esconder todos os outros dispositivos desta PEC, que não é de reforma tributária verdadeira. É uma PEC do Lula e do PT para ampliar o tamanho do Estado. Além dos novos impostos que substituirão os atuais, a reforma cria um imposto seletivo de competência federal sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. O relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, classificou a proposta como um avanço histórico. Nós estamos trazendo não só simplificação, nós estamos trazendo a eliminação da cumulatividade, nós estamos combatendo e trazendo transparência para o nosso país, porque hoje o nosso cidadão não sabe quanto paga de imposto nesse país, porque o nosso sistema não é claro, ele é pesado e pesado sobre os que mais precisam no nosso país, sobre os mais desprotegidos, porque ele é regressivo, ou seja, quem precisa mais é justamente quem paga mais. Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria um incentivo mensal para estudantes carentes do ensino médio. Esses benefícios podem chegar a R$ 200 por mês, além de uma poupança de cerca de R$ 1.000 por ano em caso de aprovação. 1,5 milhão de estudantes podem ser beneficiados. A poupança só poderá ser sacada pelo aluno depois da conclusão do ensino médio. Os valores exatos serão definidos por regulamento a ser elaborado pelo governo federal. O objetivo é reduzir a evasão escolar e aumentar as taxas de aprovação e conclusão no ensino médio. Terão direito aos 2 benefícios estudantes de baixa renda de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único. A prioridade será para alunos e alunas com renda familiar de até R$ 218 por pessoa. Também poderão receber a mensalidade e a poupança anual estudantes de 19 a 24 anos da modalidade Educação de Jovens e Adultos. Mas, para receber, os estudantes terão que frequentar pelo menos 80% das aulas e ser aprovados, claro. Os 2 benefícios foram defendidos como solução para um dos principais problemas da educação no país, o abandono dos estudos por jovens que precisam trabalhar, como explicou o deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará. Entre os mais pobres, o percentual de jovens de 20 a 24 anos que concluem o ensino médio é de 46%. Quem tem uma renda maior, 94% conclui o ensino médio. Os dados estão aí. E por que criar uma bolsa? Porque os jovens estão dizendo que precisam trabalhar. Os jovens que estão dizendo, a PNAD IBGE diz, 40,2% dos jovens dizem, nós estamos deixando a escola porque temos que trabalhar.
Está aí o motivo do abandono. Então, essa bolsa é cirúrgica. Ela vai exatamente na questão central do problema. A autora do projeto principal, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, deu um testemunho pessoal da importância de uma política pública que permita aos estudantes carentes concluir o ensino médio. Quando eu estava no ensino médio e meu pai passou a fazer uso de crack, meus professores perceberam que eu estava sem dinheiro, eu era bolsista numa escola privada, mas que eu estava sem dinheiro para almoçar, para pagar a passagem, e que eu realmente considerei desistir do ensino médio. E meus professores se juntaram, fizeram uma vaquinha e passaram a pagar meu almoço, meu transporte, meus livros todos os dias. E quando a gente faz uma política pública para dizer que nenhum aluno vai ter que escolher entre o prato de comida, entre levar dinheiro para casa e terminar os seus estudos, essa é a melhor aposta que a gente pode fazer. O projeto seguiu para análise do Senado, mas o plenário aprovou ainda uma outra proposta que complementa os dois benefícios. Esse projeto define de onde vai sair o dinheiro para o pagamento do primeiro ano do programa. Como já tinha sido aprovado pelo Senado, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. A proposta prevê o uso de 6 bilhões de reais do Fundo Social, criado em 2010, o suficiente para pagar as despesas de 2023, já que o custo total é de 20 bilhões de reais em 3 anos. Prevê ainda que esse gasto ficará de fora do teto previsto no regime fiscal sustentável, também conhecido como novo arcabouço fiscal, aprovado esse ano. A oposição criticou a medida. Esse parlamento autorizou, proposta do governo, R$500 bilhão a mais em 3 anos. O que esse governo e os parlamentares que apoiam essa medida estão fazendo? Fazendo uma maquiagem contábil. Não é suficiente R$500 bilhão. Eles estão dizendo que, além disso, não contabiliza, é uma maquiagem, mais 6 bi para isso, mais 6 bi para aquilo. Ou seja, no fundo é um limite inexistente, porque não tem limite. Mas o relator das duas propostas, deputado Pedro Uczai, do PT do Rio Grande do Sul, disse que o Fundo Social tem recursos suficientes para os pagamentos. O Fundo Social tem superávit de 18 bilhões produzidos entre 2018 a 2022. Segundo, esse recurso já existe, inclusive prevê a possibilidade de investimento para a área da educação. Porque se nós votamos ontem por unanimidade e não garantimos que do Fundo Social, que já prevê, seja remanejado para esse programa que nós transformamos em lei aqui, se aprovado no Senado, nós não estamos buscando nenhum outro recurso, é para isso. O plenário também aprovou e já enviou para o Senado o projeto que concede indenização de R$50 mil e pensão especial mensal, que pode variar de um salário mínimo até R$ 7.500 para pessoas afetadas por microcefalia ou síndrome de Guillain-Barré, causadas pelo Zika vírus. A microcefalia é uma condição grave e incurável que afeta o crescimento cerebral de bebês, enquanto a síndrome de Guillain-Barré é uma reação infecciosa que provoca fraqueza muscular e paralisia. As duas condições são causadas pelo Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Uma epidemia de ocorrências foi registrada no Brasil em 2015, com quase 2.000 casos confirmados de síndrome de Guillain-Barré e 4.500 de microcefalia. Em caso de morte da criança afetada pelo Zika vírus, o projeto prevê que a pensão pode continuar a ser paga à mãe ou responsável. Além da indenização e da pensão, o projeto prevê ainda o pagamento de gratificação natalina, uma espécie de 13º salário. O relator, deputado Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, disse que a proposta faz justiça com essas famílias afetadas. Projeto de lei tão importante e que com certeza busca parar o sofrimento de milhares de famílias espalhadas pelo Brasil, que representam as famílias acometidas por microcefalia e pela síndrome de Guillain-Barré. O assunto agora é economia, mais precisamente obras de infraestrutura. O plenário da Câmara concluiu a aprovação de projeto que regulamenta uma maneira de empresas captarem recursos no mercado para investimento nesse setor. Esses recursos serão obtidos por empresas criadas com a finalidade específica de tocar obras ou outras, como concessionárias de serviços públicos, por meio do lançamento de debêntures no mercado. Debêntures são espécies de títulos emitidos por essas empresas. Quem comprar esses papéis poderá receber a longo ou médio prazo mais do que pagou. E a empresa que emitir as debêntures, dessa maneira, consegue recursos mais baratos no mercado do que o que obteria, por exemplo, se recorresse a empréstimos bancários. O projeto estabelece benefícios fiscais para quem comprar esses papéis, chamados de debêntures de infraestrutura, e define como será fiscalizada a emissão e o uso dos recursos dessas debêntures. A lei atual já prevê outra modalidade de debêntures, os incentivados.
O relator da proposta, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, explicou a diferença entre as duas modalidades. As debêntures que hoje nós temos, chamadas incentivadas, podem ser adquiridas por investidores individuais, que se somam num fundo de investimento, por exemplo. Mas agora se cria a possibilidade de que essas debêntures emitidas sejam adquiridos por fundos previdenciários, por fundos de pensão. São hoje investimentos que estão absolutamente concentrados em aplicação de imóveis, coisas pontuais, sem permitir esse planejamento. O projeto foi aprovado com críticas do PSOL. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL no Rio Grande do Sul, as debêntures de infraestrutura poderão ser usadas na privatização de empresas públicas. O cerne da proposta é criar um novo benefício tributário para grandes capitalistas entrarem nos processos de parceria público-privada e de privatizações de áreas essenciais. Com as debêntures incentivadas, uma lógica de drenar recursos públicos que deveriam ser usados para a ampla maioria do povo, para conceder benefícios tributários para empresas que ganham dos dois lados. Como foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, o projeto que regulamenta o mercado de debêntures de infraestrutura seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. E deputados e senadores se reuniram em sessão do Congresso Nacional para apreciar vetos presidenciais. E foram rejeitados os vetos do presidente Lula ao projeto que estabelece um marco legal para a demarcação de terras indígenas e ao projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A manutenção dos dois vetos foi defendida pelo governo, mas a maioria dos deputados e senadores votou pela derrubada. A desoneração dos 17 setores da economia havia sido vetada integralmente por recomendação do Ministério da Fazenda, com a justificativa de que a prorrogação da medida, que foi criada em 2012, causava queda de quase 10 bilhões de reais na arrecadação. Deputados governistas disseram ainda que a desoneração criada no governo Dilma Rousseff não gerou os empregos previstos. Foi o que disse o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Eu mesmo votei a favor, lá em 2012, na desoneração, com o argumento de que isso geraria emprego, que isso ia ativar mais atividades econômicas, mas isso não se confirmou. Então, já que nós estamos, neste momento, com uma outra onda de crescimento, de investimentos públicos, de aplicações e programas por parte do governo, não cabe, numa medida que não deu certo, nós novamente fazer desoneração, onde empresas vão ser beneficiadas, mas o recurso que essas empresas ficam não vai para a política pública. O benefício concedido aos 17 setores da economia acabaria no dia 31 de dezembro. Depois desse prazo, os setores beneficiados passariam a pagar 20% de contribuição relativa aos trabalhadores ao INSS, no lugar das alíquotas atuais de no máximo 4,5%. A oposição e parte da base do governo votaram a favor da derrubada do veto. Para o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, a derrubada evita a perda de 1 milhão de postos de trabalho. 17 itens da economia serão prejudicados se não derrubarmos esse veto agora, que tem validade até o dia 31 do corrente mês. Tem que ser derrubado agora, para que possamos salvar 1 milhão de empregos. Estamos falando de 1 milhão de empregos em 17 itens da economia do nosso país. Já o Marco Temporal das Terras Indígenas teve 47 dispositivos vetados. Desses, apenas 4 vetos foram mantidos. A proposta só permite a demarcação das terras efetivamente ocupadas no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Se não houver comprovação dessa ocupação na data, a terra deixa de ser considerada de uso tradicional e não está apta a ser considerada área indígena. O projeto ainda proíbe a ampliação das terras indígenas já demarcadas e considera nulas as demarcações de terras não ocupadas na data estabelecida. A proposta também prevê indenização para os ocupantes de boa-fé das terras, caso a área seja transformada em reserva indígena, e dá aos ocupantes, nesses casos, a garantia de permanência na área enquanto não forem pagas as indenizações pelas benfeitorias. Com a derrubada do veto, todos esses trechos voltam a ser incorporados à lei. A votação provocou debate no plenário. A deputada Mariana Carvalho, do Republicanos do Maranhão, defendeu a derrubada com a justificativa de que o marco legal dá segurança aos proprietários de terras reivindicadas por grupos indígenas. Ela deu o exemplo da cidade maranhense de Amarante. A cidade, por exemplo, de Amarante é uma cidade que, se os vetos continuarem, não forem derrubados,
pode ter até 75% do seu território aí perdido. Então, olha só, a situação dos pais de famílias, falo também aqui pelos produtores rurais, daqueles que lutaram muito, com muito trabalho para terem as suas propriedades e, infelizmente, hoje estão sofrendo insegurança jurídica, insegurança à sua propriedade privada. Deputados e senadores do PT e do PSOL defenderam a manutenção do veto. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, disse que as terras são direito dos povos indígenas. Votar pela derrubada desses vetos, que é tão crucial, vai ser premiar ladrões de terras indígenas. E não adianta me colocar no Conselho de Ética, porque nesse momento eu estou aqui corajosamente fazendo a defesa por milhões de crianças que estão sendo assassinadas do lado de fora. Nós estamos aqui nesse dia de hoje para dizer que sem demarcação não tem clima, com racismo não tem clima e executando os direitos dos povos indígenas também não tem clima. E a Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que prevê que os descontos no pagamento do ICMS concedidos pelos estados para atrair empresas não poderão ser usados para reduzir a base de cálculo do valor que essas empresas têm que pagar em tributos federais. Ou seja, as empresas que receberam esses descontos no ICMS, chamados de subvenções, terão agora que pagar parte do valor que deixou de ser pago ao governo federal desde 2017, quando uma lei permitiu a redução na base de cálculo dos impostos. A medida provisória prevê o pagamento retroativo do que deixou de ser pago, com descontos que pode chegar a 80%. O governo pretende arrecadar até 35 bilhões de reais com a medida, que foi muito criticada pela oposição no plenário. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a cobrança causa insegurança jurídica e é apenas uma maneira de aumentar a carga tributária. E o que ela faz? Ela tributa o que tinha isenção. Ela coloca na base de cálculo algo que tinha sido dado para as empresas irem para os estados. Então, além de ferir a autonomia dos estados, ela só tem um único objetivo: arrecadar, arregatar e arrecadar. E se a desculpa ainda fosse, olha, vamos fazer isso para melhorar as políticas sociais? Não, é para gastar, gastar, gastar. Já a base do governo justificou a medida como maneira de corrigir uma distorção. Foi o que disse o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Essa matéria é extremamente importante para a trajetória da dívida pública do país, dar credibilidade, previsibilidade, para atrair novos investimentos para a economia brasileira. É fundamental fazer justiça tributária. Nós estamos aí para votar a reforma tributária para eliminar esses incentivos e, de fato, não tributar, não ser base da arrecadação do imposto de renda sobre pessoa jurídica é um grave erro. A medida provisória que obriga ao pagamento de tributos federais sobre valores de subvenções que os estados concederam a empresas seguiu para análise do Senado. E esses foram os principais destaques no plenário da Câmara nessa semana de intensas discussões. Até a próxima.